E continuando aqui a nossa explicação de como funciona a estrutura de pastas e como funciona o nosso template aqui do nosso back-end, vocês podem ver aqui na nossa search bar que a gente tem algumas pastas com nomes um pouco diferentes, como models, repository, routes e services. E a ideia é que cada uma dessas pastas, ela exerce uma função principal dentro do nosso código. E o porquê a gente usa essa estrutura e o porquê a gente tem essas pastas. A ideia é que o nosso back-end a gente armazena essas informações. Só que para armazenar essas informações, a gente tem que ter alguns cuidados um pouco diferentes. Então, para ter esses cuidados e também para padronizar onde a gente vai usar cada uma dessas coisas, a gente tem essa divisão de pastas. Então, a ideia é que essa divisão de pastas, a gente vai em cada uma dessas pastas a gente vai fazer uma coisa principal. E eu acho que nada melhor do que para a gente explicar o que cada uma dessas pastas faz e qual a ideia de cada uma dessas pastas do que fazendo um código, beleza? Então, eu pensei agora e como a ideia do nosso back-end é armazenar informações e dentro do projeto de back-end você vai armazenar diferentes tipos de informações, como por exemplo no entregável de vocês, o PewPewer, você vai armazenar os usuários, você vai armazenar os pews desses usuários, eu vou fazer aqui um código um pouco diferente. Eu vou armazenar no nosso back-end uma lista de compras. Então a ideia é que nosso back-end vai ser para armazenar uma lista de compras. Então a gente vai fazer aqui o nosso código, beleza? Então eu vou começar aqui um pouco de trás para frente, que é para conseguir explicar de uma maneira mais, eu acho, mais intuitiva assim do próprio código, tá bom? Então vamos começar aqui pela nossa pasta models. A ideia da nossa pasta models, como o próprio nome diz, já modelos. Então qual a ideia? A ideia é que dentro do nosso back-end a gente armazena informações. E essas informações elas têm que ter uma estrutura. Então, tudo que a gente vai armazenar, a gente tem que ter uma estrutura meio que fixa. E a ideia do nosso models é onde a gente vai armazenar toda essa estrutura, toda a estrutura da nossa informação. Como, por exemplo, de usuários. A gente armazenaria, falaria, a gente tem essa estrutura, essa tabela aqui de usuários. Então, esse usuário ele vai ter um nome, ele vai ter uma data de nascimento, ele vai ter um gênero. E no nosso caso da lista de compras, a gente vai falar, a gente tem essa informação aqui, é uma lista de compras. E a nossa lista de compras, no nosso caso, por exemplo, o nome do produto, a quantidade daquele produto e esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos começar aqui fazendo o nosso modelo da nossa lista de compras. Então vou colocar lista compras. E é sempre legal na hora que você escreve o nome, colocar o nome da pasta que você está armazenando. É uma boa prática para você ter um controle melhor, tá bom? Então, lista compras models. No seu caso, por exemplo, de fazer o PewPewer, você colocaria, por exemplo, userModels.ts, tá bom? Então, para começar aqui, sempre quando a gente começar, a gente vai começar com uma classe, tá bom? Uma classe é a ideia que você está fazendo uma estrutura aqui dentro do nosso código, tá bom? Eu forte recomendo você pesquisar o significado de classe, tá bom? Então, para começar aqui, a gente vai estar escrevendo aqui a classe lista. A ideia é abrir o chaves e aqui a gente vai escrever o que, como eu já falei, aqui a gente está falando, tá, no nosso banco de dados a gente vai ter uma lista, uma tabela de listas. Então a ideia é que o que vai ter dentro dessa lista é aqui que a gente vai escrever o que vai ter dentro dessa lista, tá bom? Como eu já falei o nome do produto, e como falei no nosso back-end, a gente armazena informações, então para armazenar essas informações, a gente tem que falar o tipo dessa informação. Por exemplo, o que é o nome de produto? No nosso caso, em código é uma string. O string é meio que um texto, tá bom? E como eu falei também, quantidade desse produto. E a quantidade do produto é um número, tá bom? Então, além disso, uma última coisa que a gente sempre armazena também é o ID. Por que a gente coloca o ID? A ideia é que como a gente armazena informações no nosso back-end, a gente tem que ter alguma maneira de acessar essa informação. Então, nada melhor de acessar uma informação do que meio que um RG do back-end, podemos falar assim. Esse é o ID. O ID ele é meio que um identificador único de cada informação que a gente tem no back-end. Então, cada uma das informações que a gente tem no back-end, a gente vai ter um ID diferente. E a ideia é que ele tenha esse ID único para que se algum dia a gente precisa acessar aquela informação ou fazer alguma coisa com aquela informação, a gente tem o ID dela, tá bom? Então o ID ele também vai ser do tipo string. Beleza, então aqui a gente está falando que no nosso back-end a gente vai ter uma lista e já falamos as características dessa lista. Só que a ideia é que a gente, além de falar que tem essa lista, a gente tem que de alguma forma criar essa lista. Então para criar nossa lista, a gente vai rodar esse constructor. Esse constructor é que a ideia é que quando a gente for criar e armazenar essa informação no nosso back-end, a gente vai chamar esse constructor e a gente vai conseguir realmente, efetivamente, criar o nosso produto e adicionar na nossa lista, tá bom? Então, aqui eu vou abrir as chaves e vou colocar aqui cada uma dessas informações, tá bom?
E a ideia é que no nosso back-end, alguém tem que enviar essa informação, sabe? A gente não vai tirar essa informação do além. Então a ideia é que como no nosso banco de dados a gente está falando que a gente vai ter uma lista, a gente tem que enviar essas informações para o nosso banco de dados. Então, para padronizar o nosso código, é muito legal fazer uma interface. Então a interface é meio que é uma função que a gente está só escrevendo uma estrutura, tá bom? Então é muito legal colocar aqui o request. E aqui na nossa interface eu só vou colocar o nome das coisas que a gente já colocou, tá bom? Eu vou praticamente copiar aqui o que a gente colocou. Eita. Então, só explicando de novo, que eu acho que ficou um pouco confuso. A ideia é que eu fiz essa interface aqui, porque vai ser meio que uma... A interface, esse request, vão ser as informações que eu vou enviar para conseguir adicionar um produto na lista, tá bom? Então, a gente tem aqui o que a gente vai adicionar, que é a lista, e aqui nessa interface a gente tem aquilo que a gente precisa enviar, tá bom? Que no caso é o nome do produto e a quantidade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que... vou colocar data e... aqui, pronto. Então, aqui eu escrevi, só explicando o que eu acabei de fazer, a ideia é que essas são as informações que a gente vai enviar, como eu já falei, e na hora que a gente for efetivamente adicionar um produto na nossa lista, a gente tem que adicionar esses produtos de essas características de alguma forma, então a gente dá this, pronto. Nome do produto, aí dá igual, data, ponto, nome do produto, tá bom? Então, só explicando o que eu fiz aqui, a ideia é que toda vez que a gente for criar, a gente tem, mais uma vez, vou repetir, a gente tem que adicionar o nome do produto, por exemplo, e esse data.nome do produto é a informação que a gente enviou. E aqui é onde vai ficar armazenada no nosso back-end, entendeu? Então, a gente está falando que dentro do nosso back-end, a gente vai receber a informação que a gente enviou, que vem desse data, tá bom? Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa para a quantidade. E agora você deve estar se perguntando o porquê, por exemplo, o que a gente vai fazer agora com o ID, dado que a gente não está enviando esse ID. Como eu já falei, o ID, a ideia é que ele seja único para cada uma delas. Então, já que a gente quer que seja um código único, a gente tem uma função já no JavaScript que consegue criar meio que um ID único para cada uma das tabelas, tá bom? Para cada uma das informações. Então, a ideia é que você escreve aqui o ID. E ele é meio que uma função que vai criar automaticamente. Aí aperta Ctrl espaço e já vem aqui e aperta Enter, que vai dar esse import. Qualquer coisa vocês escrevem menos manualmente. Então, a ideia é que dentro dessa pasta de models, eu acabei já de criar meio que o modelo da nossa lista de compras, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, as características da nossa lista de compras. E quando a gente criar a nossa lista de compras, vai ter que ter essas informações aqui, tá bom? E a ideia é que, por exemplo, eu criei a nossa lista de compras. Como que eu vou saber se ela foi criada de maneira correta? A ideia é que a gente retorne, o nosso back-end retorne a informação. Ah, foi criada de maneira correta. E essa é a informação que a gente armazena no banco de dados. Então, para fazer isso, é sempre bom a gente dar um export default e o nome do nosso objeto, que no nosso caso é lista, tá bom? É que o nome desses dois sejam iguais, tanto da classe e o que vai ser exportado. E a ideia é que toda vez que a gente criar, a gente está mostrando, devolvendo para o nosso usuário, falando, ó, a gente realmente criou e devolveu uma boa prática, entendeu? Então, essa é a ideia da nossa pasta de models. Tá, então até agora o que a gente tem efetivamente codado? A gente tem meio que a estrutura do nosso banco de dados. Então, no nosso caso, não a estrutura do nosso banco de dados, mas a estrutura da informação do nosso banco de dados. No nosso caso, lista de compras. Obviamente, se eu quisesse adicionar mais informações, daria, era só criar, no caso, outro arquivo aqui chamado, por exemplo, usuários, tá bom? Sei lá, usuários, models.ts, a gente armazenaria outro tipo de informação no nosso banco de dados. No nosso caso, a gente está informando aqui a nossa lista de compras, tá bom? Então, beleza. Até agora, a gente tem meio que a estrutura da nossa informação. Só que, de alguma maneira, a gente tem que acessar essa informação, né? Então, a gente tem que ir lá e manipular essa informação de alguma maneira. Por exemplo, criar produtos na nossa lista de compras, adicionar produtos, no nosso caso, ler esses produtos, por exemplo. Ah, eu estou no meu aplicativo, eu quero ler todos os produtos que eu já tenho na minha lista de compras. De alguma maneira, a gente tem que acessar o nosso banco de dados. E onde que a gente acessa essa informação na nossa estrutura de pastas? E aqui no nosso repository. No nosso repositories. Então a ideia é que dentro dessa pasta é onde a gente vai deixar todas as funções que a gente vai realmente conseguir acessar o nosso banco de dados, beleza? Então a ideia é que a gente já tem o nosso modelo do nosso banco de dados, no nosso caso, o modelo da nossa lista,
tô confundindo um pouco. E para acessar essas informações da nossa lista, do que está armazenado no nosso banco de dados, ou até adicionar mais coisas nele, a gente usa essa pasta repositories, beleza? Então a gente vem aqui e eu vou criar um novo arquivo aqui chamado, sei lá, lista repository também. Obedecemos no mesmo padrão que eu falei antes, colocar o nome da pasta depois que você está usando, tá bom? É muito importante isso. E a gente vai meio que seguir um outro passo a passo, tá bom? Que vai ser... Eu deixei uma colinha aqui do lado, porque é bastante informação, tá bom? Mas bora fazer aqui. No caso, a gente começa aqui fazendo praticamente a mesma coisa que a gente já fez. Que a ideia é começar uma classe. E vem aqui, eu vou escrever o mesmo nome que eu dei aqui pro arquivo, tá bom? É sempre uma outra boa prática. Escrever um nome igual, tá bom? Classe e o repositório, tá bom? E assim como na classe de modelos, a gente tem que fazer um constructor, tá bom? Então a gente faz um construtor. Então toda vez que a gente fazer uma classe, a gente tem construtor, porque assim como eu já falei, a gente, no caso aqui, a gente está criando uma classe que a gente vai conseguir acessar as informações. Só que para a gente conseguir acessar essas informações, a gente tem que criar essas informações, tá bom? Então é para isso que a gente usa o constructor. Então, para começar, para criar as informações, para na hora que nosso código começar, a gente já ter essa informação, a gente vem aqui e vai importar o nosso modelo, tá bom? Porque o nosso modelo, ele tá em outra pasta, outro lugar. Então, a gente tem que importar esse modelo de alguma maneira, então a gente roda aqui um import, tá bom? E é por isso que a gente usa esse export default, tá bom? Outro ponto importante. A gente vem em listas aqui, from, abre dois pontos, e se eu não me engano é assim, foi. Dois pontos, traça lista modos, tá bom? Então, a ideia é que a gente está importando a nossa lista, porque para a gente acessar essa informação, a gente tem que ter acesso a essa informação. Então, para acessar essa informação, a gente dá esse import lista, beleza? Então, a gente vem aqui, a gente roda aqui um... E para acessar essa informação, a gente está criando aqui, tá? Listas, tá bom? Lista, e aqui, a gente... O que é isso que eu acabei de fazer? A ideia é que eu tô meio que falando que a nossa... Deixa eu terminar aqui. Listas e aqui, beleza. Tá, o que eu fiz agora? A ideia é que a gente está importando o nosso modelo, e além de importando o nosso modelo, quando o nosso código iniciar, a primeira vez que o nosso back-end iniciar, a ideia é que a nossa lista comece vazia, né? Porque a gente não adicionou ainda nenhuma informação e nada do tipo. Então a ideia é que a nossa lista comece vazia. Então aqui é isso que eu estou fazendo. Além de construir a nossa classe, eu também estou iniciando ela como vazia, tá bom? Então, é isso que eu fiz mais ou menos na nossa linha de código, tá bom? E agora, essa é meio que a estrutura padrão que a gente faz. Então, agora eu posso começar a criar as funções que a gente vai acessar o nosso banco de dados, acessar o nosso modelinho, tá bom? Então, a ideia é que eu vou criar as funções. E eu acho que a primeira função que a gente podia criar é uma função para a gente adicionar produtos na nossa lista de compras, tá bom? Então, eu vou criar aqui um public, add, no caso. E é isso, tá bom? Public add, acho que é isso, tá. E a ideia é que esse público aqui eu estou falando que a minha função, eu posso acessar ela de outros arquivos, então a ideia é que eu consiga adicionar, então se eu quero adicionar, ela tem que ser pública, tá bom? E, por exemplo, por sinal, eu vou colocar aqui private. Eu estou colocando aqui private para mostrar que nossa lista de compras, eu só quero que ela seja acessada pelas funções aqui dentro do nosso arquivo. Então, como eu só quero que seja acessada por funções dentro do nosso arquivo, eu coloco esse private. Esse público é para deixar essa função livre, tá bom? Então, a ideia é que as informações só sejam manipuladas por funções que eu já criei no nosso código, tá bom? Por isso que desse public. Além disso, como eu estou falando, eu estou adicionando um produto na nossa lista de compras. Então, eu tenho que passar as informações desse produto. Então, assim como no modelo, para passar uma informação aqui dentro do código, eu vou criar uma interface, tá bom? Aqui eu vou colocar add produto request, tá bom? Eu dei um nome aqui um pouco padrão, assim, legal ter o request sempre do lado, tá bom? Então aqui eu vou copiar, já que vai ser, eu vou adicionar um produto, vai ser literalmente aqui igual, só vou copiar, para acelerar um pouco o processo. E a ideia é que eu vou escrever da mesma maneira. Você pode escrever de algumas maneiras um pouco diferentes, então eu vou escrever de uma maneira um pouco diferente aqui. Mas vai fazer exatamente a mesma coisa do de cima, do arquivo anterior, tá bom? A ideia é nome do produto. E é até mais prático fazer dessa maneira, que você tem noção das informações que você está passando. Aqui você não tem, que você só tem data, tá bom? Aqui você tem noção das informações. Então a ideia é que eu tô aqui adicionando produto, então eu vou adicionar aqui o produto, tá bom? Const produto.
Opa, tô fazendo bosta aqui. Então aqui a ideia é que eu tô meio que chamando a nossa função para conseguir adicionar o nosso produto. E aqui eu tô passando as informações, tá bom? Então a ideia é que o que eu fiz nessa linha de código? O const produto é que eu tô salvando esse produto em algum lugar. E a ideia é que eu tô adicionando ele aqui na lista dessa maneira aqui. Então eu dei um new lista, que toda vez que a gente for chamar um objeto, a gente tem que dar um new, no caso uma classe, a gente tem que dar um new, é meio padrão. E aqui eu tô passando as informações, por isso que eu dei abrir o parênteses e abrir as chaves para conseguir passar as informações, que é o nome do produto e a quantidade, tá? E além disso, eu vou adicionar ele na nossa lista, aqui dando um this.pushes, e adicionando esse produto na nossa lista, tá bom? Porque aqui, mais ou menos, eu criei o nosso produto, e aqui eu estou adicionando esse produto na nossa lista, tá bom? E como eu falei antes, a ideia é que você veja que isso funcionou, sabe? Tipo, o nosso front-end, ele tem a noção de que a nossa função, ela funcionou. E para ter essa noção que a nossa função funcionou, a ideia é que a gente retorne essa informação. Então, a gente dá um return aqui. Return. Então, a gente tem algumas opções do que a gente pode dar return. A gente pode dar o return do produto, então a gente está retornando só o produto, falando, ó, a gente criou esse produto e tá aqui ele. Ou a gente pode retornar, por exemplo, a nossa lista inteira, entendeu? Então eu posso dar um this.lista e a gente pode retornar todo o produto falando, ó, todo o nosso produto já foi criado, beleza? E é sempre legal a gente também dar um export default lista repository, beleza? E é isso. Então, aqui dentro do nosso código, a gente fez o nosso repositório. E o nosso repositório é o quê? O nosso repositório é meio que uma função, é um arquivo em que a gente vai conseguir acessar as informações do nosso banco de dados. Então, todas as funções que a gente queira acessar o nosso banco de dados vai ter dentro desse arquivo. Por exemplo, se a gente quisesse criar um arquivo para acessar as informações dos usuários, a gente criaria outro repositório. Seria outro repositório e adicionaria outras coisas. E, por exemplo, eu quero agora criar uma função para deletar algum produto da nossa lista de compras. Eu venho aqui e crio outra função, entendeu? Public e faço a mesma coisa. Delete, esse tipo de coisa, tá bom? Beleza? E é isso a nossa função do nosso repositório. Gente, então, o que a gente fez até agora? A gente já usou a pasta models, que é onde a gente deixa meio que a estrutura da informação que a gente vai armazenar no banco de dados. A gente já usou a pasta repositories, que é como a gente vai acessar essa informação. Agora vem uma outra pasta, que é a pasta services. A ideia da pasta service é que o usuário, o front-end no caso, mas o usuário, ele vai enviar informação para você armazenar. No nosso caso, os produtos para adicionar na lista de compras, né? Então, a ideia é que a gente tem que pensar, desculpa os salários, mas que o nosso usuário ele é burro. Então, a ideia é que a gente tem que evitar que seja armazenada informações erradas no nosso banco de dados. Como, por exemplo, no nosso caso de produtos. A gente está enviando o nome do produto e a quantidade. Possível erro que o usuário pode cometer é, por exemplo, enviar uma quantidade negativa ou enviar o nome do produto sem ele, sabe? Enviar uma string vazia no nome do produto. Então, a gente tem que evitar que esse tipo de erro aconteça e informações erradas sejam armazenadas. Então, é aí que entra a nossa pasta service, é onde a gente vai ter uma regra de negócio para tratar esses erros, tá bom? Então, vamos criar aqui, assim como a gente já fez a Edge Product Service, beleza? Então, a ideia é que a gente vai... A ideia é que toda a nossa rota, por exemplo, se a gente fosse criar uma rota de deletar, a gente também faria um service diferente, porque eles têm regras diferentes, entendeu? Então, todo service, toda rota que a gente tiver no nosso back-end, ele tem que ter um service só para ele, tá bom? Pra gente ter essa divisão. E aqui eu já deixei um pouco a estrutura um pouco pronta, até para acelerar um pouco o vídeo, tá bom? E não ficar muito grande. Então, só explicando o que a gente fez aqui. A ideia... Deixa eu ver se eu coloquei mais o nome. De Product Service. Ok. Então, aqui no começo a gente importou tanto o repositório quanto o nosso models, tá? Aqui eu deixei a interface, porque o usuário ele vai ter que enviar a informação para a gente, então eu já deixei a interface aqui pronta. É a mesma interface, se você for reparar. Existem situações que elas são um pouco diferentes, mas por enquanto elas são iguais no nosso caso, tá bom? Aqui eu criei uma classe e aqui eu estou chamando o nosso repositório, porque o que está acontecendo? No nosso service a gente vai tratar os erros, né? A gente vai evitar que seja armazenado coisas erradas no nosso banco de dados. Mas caso as informações estejam certas, o que a gente quer fazer? A gente quer armazenar o nosso produto, né? Na nossa lista. Então a gente já chamou o repositório, porque se tudo tiver checks, a gente vai lá, chama o repositório para adicionar o nosso produto, tá bom? E agora, e eu estou exportando aqui no final. Então agora vamos realmente usar, fazer o nosso service, nosso Edge Product Service, beleza? Então aqui, como a gente vai criar um para cada
para cada rota, para cada função, a gente pode dar um execute, que é meio que para padronizar, tá bom? Vai ser o nome da nossa função, tá? Então aqui, que a gente passa as informações que o usuário vai enviar. Nosso caso é esse add request aqui. E aqui é só colocar o nome do produto e quantidade. Você poderia colocar a data, por exemplo, mas eu acho que assim é melhor e até fica melhor pro código, tá bom? E aqui eu vou colocar um outro 2 pontos. Por quê? Porque na nossa rota é uma boa prática a gente colocar a informação que a gente vai retornar, sabe? Como a gente já combinou, a gente quer retornar para o usuário a lista de compras, né? Como a gente quer retornar a lista de compras para ele, eu tô aqui já prometendo no nosso código que a gente realmente vai retornar isso. E caso a gente não retorne, o nosso código vai falar, ó, não tá retornando, tem que retornar, entendeu? Então já é uma maneira de você evitar alguns tipos de erros e é uma boa prática no código também você falar o que você vai retornar. No nosso caso, a lista. Caso como é uma lista, eu vou colocar um array, tá? Vamos abrir, public, execute. E agora a gente pode efetivamente fazer o nosso código, tá bom? Então, a ideia que eu vou chamar aqui, eu vou criar o nosso produto. Lista, repositório. Deu um this.list repositório. E aqui a gente vai chamar a função add. Por exemplo, se tivesse uma delete, a gente daria ponto .delete, tá? Nossa, segunda vez que eu escrevo delete errado, mas tá. Ponto .add. E aqui a gente passa as informações. No caso, o nome do produto e a quantidade, tá bom? A gente tá passando os dois aqui. Eita, faltou as chaves, tá? Deixa eu excluir aqui. Nome do produto e quantidade. Tá? Que a gente está passando as informações para a gente conseguir adicionar. Quer dizer, se a gente quisesse simplesmente só adicionar, isso aqui já ia funcionar, sabe? Aqui a gente não tá, a gente está retornando a lista, tá? Deixa eu, lista. Aqui a gente está retornando a lista porque essa resposta aqui é a resposta que está no repositório. Então a gente está aqui retornando a lista, tá? Mas, ó, se a gente só quisesse adicionar, aqui já iria funcionar, sabe? Só que a ideia do nosso service é a gente tratar possíveis erros. Então, vamos fazer esse tratamento de erros. Então, a gente coloca um if, que é uma condição. Então, if, se, por exemplo, a quantidade for menor do que 0, a gente vai enviar um erro e não vai deixar o usuário adicionar o nosso produto. Então, vamos colocar aqui, throw new error. Quantidade de produtos errada. No caso, o que está acontecendo? A ideia é que se o usuário ele enviar uma quantidade negativa, ele vai fazer um erro e o código ele vai parar de executar e vai parar de funcionar. Então a ideia é que ele vai fazer esse erro e não vai deixar o nosso código continuar. E vamos fazer um outro if aqui para a ideia do nome do produto, sabe? Então vamos colocar, se o nome do nosso produto for uma string vazia, a gente vai fazer um outro erro. A gente vai gerar um outro erro. Então vai ser nome, adicione o nome do produto. Então, essa é a ideia. A ideia é que dentro desse if, então se acontecer, a quantidade é negativa, ele vai fazer esse erro. Se o nome ele é vazio, vai dar esse erro. E se não der nenhum desses erros, por exemplo, o nome do produto, leite, quantidade, 2, ele vai pular simplesmente isso aqui, ele não vai entrar nessa condição, e ele vai fazer aqui vai adicionar o nosso produto na nossa lista e depois já vai retornar ele, tá bom? E uma outra coisa que a gente pode fazer é que aqui a gente tem 2 ifs. A gente pode juntar esses 2 ifs e economizar até mesmo linha de código, tá bom? Então vamos colocar aqui, só para uma possibilidade que vocês podem fazer, é colocar a quantidade negativa e usar o operador OU. Então esse OU você está falando que se a quantidade for negativa ou o nome do produto for vazio, a gente cria um erro aqui, dá um outro erro. Eita. Throw new error. Aí a gente tem que colocar uma coisa mais genérica. Sei lá, dado enviado errado. Não sei. Então, essa é a ideia do nosso service. A ideia é que a gente trate erros e impeça que o usuário ele envie informações erradas para o nosso banco de dados. Tem que ser duas tracinhas aqui. Então, a ideia é a quantidade negativa ou o nome do produto. Aí ele vai dar esse erro. Caso isso não aconteça, caso nenhuma dessas condições seja satisfeita, a gente vai ir e vai adicionar o nosso produto, beleza? Então essa é a ideia do nosso repositório, quer dizer, do nosso servidor. E agora, para encerrar todo o nosso código, falta uma última pasta, que é a nossa pasta routes. E qual a ideia da pasta routes? A ideia é que a ideia total do nosso back-end
é que a gente precisa armazenar as informações para depois o nosso front-end conseguir acessar, pensando no nosso NTech, né? Então, a ideia é que a PassaRoutes ela faz os caminhos para o front-end ele conseguir acessar nossas rotas do back-end e realmente fazer e armazenar as coisas do nosso banco de dados, ou pegar as informações ou coisas do tipo, beleza? Então, aqui na PassaRoutes, a gente vai ter que criar um arquivo para nossa lista. Assim como, se, por exemplo, fosse de usuário, seria user.routes. No nosso caso é lista.routes.ts, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro desse nosso arquivo? Primeiro, a gente vai importar algumas coisas. Como vocês já viram no vídeo de Express, mas aqui a gente tem que importar o router. A gente também vai ter que importar umas outras coisas que eu já vou importar aqui direto para poupar tempo. Que vai ser o request e o response. Tá? Estou mais fazendo aqui para poupar tempo, mas pronto. Boa. E a ideia é que a gente vai começar a fazer aqui. Para começar, a gente tem que dar um const router, tá? Lista router é o nome que a gente vai dar. Aqui a gente está meio que adicionando a nossa rota, no caso a nossa lista. E eu já vou dar um export, também vai ter que dar, hein? Export lista router. Boa. E a ideia é que a rota que a gente está fazendo desde o começo de todos esses vídeos é a rota de adicionar produto. Então, como a gente está adicionando alguma informação, a gente vai dar um post, tá? Assim como se fosse, por exemplo, um delete, a gente daria um delete. Se a gente quisesse pegar informações apenas, a gente daria um get, assim como vocês já viram as diferentes rotas do back-end. Então, nesse caso é um post, vou colocar barra add, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui eu vou abrir parênteses, vou colocar request. E vou colocar aquela do tipo request, tá? Aconteceu um negócio aqui que não deveria. A ideia, o que está acontecendo aqui? A ideia é que response. Deixa eu mudar aqui. O que está acontecendo? A ideia é que todo o nosso código, ele vai ter, por exemplo, nessa rota aqui ele vai ter um request, que é no caso o nosso front-end ele está enviando uma informação, e vai ter um response, que é a informação que a gente vai estar retornando, que é aquela ideia que eu passei desde o começo. A gente vai abrir aqui uma array function. E a gente agora vai começar a pegar as informações. Primeiro, como a gente sabe, na nossa rota, a gente quer que o front-end envie o nome do produto e a quantidade. Então, a gente vem aqui e, no caso, isso tem que ser enviado no corpo da requisição, ou como parâmetro, ou coisa do tipo, mas pode colocar aqui body. Aqui a gente vai ter que chamar o nosso service, porque é uma linha main contínua. Se for ver em execução, primeiro é routes, depois service, depois repositório, depois models. A gente fez um pouco contrário, porque eu acho que é um pouco mais intuitivo na hora de realmente desenvolver, só que a ideia é que o fluxo seja esse. Então agora a gente vai chamar o nosso service, tá bom? Então acho que é lista, sei lá, add service, não sei, pode ser esse o nome. Não sou muito criativo com nomes. Aqui a gente vai dar um new, porque o service é uma classe, né? Então vai ser new, o nome da classe, que é... Como que é que a gente deu? Add Project Service, tá bom? E aqui a gente também tem que colocar entre parênteses, como a gente falou aqui, o nosso repositório. Então deixa eu colocar aqui, importar nosso repositório. Export, deixa eu só copiar aqui que vai ser mais alto. Repositório e export, post, lista, repositório. Vai ser uma new lista repositório. Vocês têm que seguir esse espaço aqui, senão é um espaço um pouco mais padrão, e aqui a gente coloca aqui dentro, tá? Porque na hora que a gente está criando o service, a gente está falando que vai enviar o repositório também, por isso que a gente está... Tem maneiras de contornar isso, só que um negócio um pouco mais técnico, tá? E agora a gente vai efetivamente adicionar o nosso produto, finalmente, que vai ser aqui, a gente chamando o nosso service. Oh, caralho. Nosso service. Pronto. Execute, tá? E aqui a gente vai enviar nossas informações, que é o nosso nome do produto que a gente pegou do front-end e a quantidade, tá? E por fim, a gente vai dar a nossa resposta, que é aquilo que eu tô falando desde o começo, para mostrar que realmente deu certo, tá? Então a gente dá um return, falta um return, response, ponto, JSON. JSON é o formato do arquivo, tá bom? Então sempre coloca um JSON, ele é uma estrutura de arquivos que a gente usa aqui, e a gente retorna aqui o produto. Vou colocar produtos, já que é uma lista, tá? E a ideia é que o nosso código já vai estar funcionando com isso, tá bom? Só um ponto um pouco muito importante. A ideia é que a gente aqui no service, a gente está retornando alguns erros. Então, para a gente conseguir realmente exibir esses erros no Insomnia ou até para o desenvolvedor front-end, a gente tem que colocar esse try.
Para que serve esse try? Esse try, a gente está falando que a gente vai tentar fazer esses códigos aqui. Se eles derem errado, a gente vai executar o negócio que a gente colocar aqui no cat. Então essa é a ideia. A ideia é que a gente vai tentar fazer esse código. Caso dê errado, ele vai entrar nesse cat, tá bom? E a ideia é que caso ele retorne entre nesse cat, a gente vai retornar um status 400, que é o status de erro. Se você for ver, entrar em algumas pastas que não existem, às vezes dá esse erro. E o JSON a gente vai retornar um erro, tá? Deixa eu colocar here, again. É assim uma maneira de mostrar o nosso código de erro, tá bom? Então, recomendo até copiar mesmo o que eu tô fazendo aqui agora. Colocar error, here.message, eu acho. Eu acho que com isso já vai funcionar. Então a ideia é que dentro desse try a gente está tentando executar isso aqui. Se der errado, vai mostrar o status 400 e a mensagem de erro, tá bom? E agora, realmente, só para terminar, a gente precisa colocar aqui também no routes. Negócio, routes.use. A gente adiciona também aqui o fim do caminho, que essa é a última coisa que a gente precisa adicionar, tá bom? E o nome Mr. Routes. Mr. Routes e perfeito. Com isso, o nosso código provavelmente já está funcionando. E agora vamos realmente testar. E para testar, como eu já falei, a gente usa lá o Insomnia. Então a gente vem aqui dar os mesmos comandos, yarn dev server para iniciar o nosso código. Deixa eu ver só. Beleza, aqui mostra que o nosso código já está rodando. E para rodar nosso código... Eita, eu já tinha testado aqui, mas deixa eu excluir aqui. Só para mostrar. No caso, como a gente adicionou uma nova rota, a gente também tem que adicionar aqui no Insomnia. Então a gente vem aqui nesse maisinho, HTTP request. Dá um post, porque a nossa rota aqui é um post, que a gente quer testar. Se fosse um get, a gente teria que colocar get lá, no caso. Aqui a gente dá a barra listas, eu acho que a gente colocou listas, né? Lista. Barra add, que é o nome do negócio, tá? E a ideia é que aqui a gente já vai colocar as coisas. No caso, no Insomnia pra gente testar, nome do produto. Deixa eu copiar já aqui pra ir mais rápido também. Um produto. E aqui também quantidade. Então vamos adicionar, tentar aqui adicionar e ver se está funcionando. Então o nome do produto leite, quantidade 2. Pronto. Então adicionamos aqui, sei lá, eu quero adicionar uma outra coisa, sei lá, na nossa lista, bolacha. E sei lá, 15, 10. Tentamos adicionar. E, por exemplo, eu quero adicionar uma quantidade negativa. A ideia é que deu errado e era para ele pelo menos mostrar a mensagem de erro. Honestamente, eu não sei porque não mostrou. Deixa eu ver até aqui no código porque não mostrou. Deixa eu pensar. A ideia é que ele tivesse mostrado. Status, JSON. Ah, tá. Eu coloquei message com 3S. Tá. Pronto. Então a ideia é que agora apareça. Boa. Dado enviado errado, que foi a mensagem que a gente colocou aqui de erro. Tá bom? Então essa é a ideia, se por exemplo a gente colocasse negativo, mas colocasse quantidade também, enviar o erro. E essa é a ideia funcionando, e caso aconteça isso, a ideia é que o seu código já está funcionando, beleza? Eu acho que é isso.